Olá pessoal, estou aqui eu mais uma vez. Espero que o ventilador não incomode muito, porque eu estou com uma bebezinha aqui com reação à vacina e ela está simplesmente no meu colo porque não quer ficar dormindo na rede, nem no berço. Então vamos lá. Hoje eu vou iniciar os vídeos sobre administração na assistência de enfermagem, do porquê administrar, né? O profissional da enfermagem ele é um administrador nato, porque administrar significa direcionar, subordinar, mas não no sentido hierárquico, mas na delegação, eu acho que é assim que fala, e direcionamento de ações, né, para que um objetivo seja alcançado. E aí, em 1950, as primeiras teorias de enfermagem, elas começaram a surgir e foram... só um momento. E foram representadas por profissionais que tinham a preocupação de compreender e descrever suas funções, né? Como, por exemplo, para a gente poder dizer, o que é que um técnico de enfermagem faz? Será que ele só aplica injeção? Só verifica pressão? O que é que o enfermeiro faz? Só faz curativo? Então, para você saber compreender e descrever o seu processo de trabalho, né? Qual o objetivo da sua profissão e também qual a importância dela, que impacto, que transformação ela vai causar na vida do indivíduo, na vida do usuário, porque você é importante, o que é que você faz de tão extraordinário para requerer um profissional nessa área, né? No caso aqui da enfermagem. E aí, eles tornam assim entendida a atuação da enfermagem, né? Resumindo tudo isso que eu falei. As teorias de enfermagem, a administração em enfermagem, ela é tida como um instrumento de trabalho, né? Como assim um instrumento de trabalho? O açougueiro ele precisa de uma faca para estar cortando a carne, né? Para estar serrando. O sapateiro precisa do couro, enfim, toda profissão precisa do instrumento de trabalho. O pedreiro precisa da colher do pedreiro, da enxada. O agricultor precisa daquele negócio, da campinadeira. Enfim, toda profissão tem o seu processo de trabalho, que é como você faz o seu trabalho, e também o seu instrumento de trabalho, né? Do que é que você precisa de tecnologia para poder desempenhar a sua função. Então, o uso da teoria ela apoia os enfermeiros na definição dos seus papéis, de qual o seu papel na atuação da enfermagem, no melhor conhecimento da realidade, porque eu não posso promover nenhuma intervenção sem conhecer a minha realidade. Eu não posso propor uma ação, não posso propor uma solução sem conhecer aquela realidade, porque às vezes uma solução que eu dou para aquele caso, para aquele paciente, para aquela realidade, ela não se adequa à de outro paciente, porque as realidades são diferentes. As realidades do caso clínico, as realidades sociais, as realidades econômicas, então tudo isso muda. E também para uma melhor adequação e qualidade do desempenho profissional. Então, a sua assistência ela vai ser de qualidade, você vai ter um diferencial, vai ser um profissional diferenciado, porque você tem em mente teorias, definições, conceitos, princípios que adequam o seu desempenho profissional, que vão te ajudar no seu desenvolvimento profissional. E assim você vai ter uma assistência mais humanizada e, por consequência, também individualizada, percebendo o indivíduo como um todo, não só como uma doença, não só como um número de leito, mas em todo o seu contexto socioeconômico e também individual, que cada pessoa tem todos esses fatores diferentes uma das outras. O meu contexto socioeconômico é diferente de você que está assistindo esse vídeo, o meu contexto de saúde e doença também é diferente do seu.
E a enfermagem, ela tem o cuidado humano como objetivo de estudo, né? Na disciplina de noções de pesquisa, fundamento de pesquisa, não me recordo bem, eu vou trazer um artigo científico que fala justamente sobre o cuidado, a importância do cuidado. E é um objetivo de estudo. Enfermagem, ela também é cuidar, mas ela não somente é cuidar. Muitas pessoas, elas restringem e resumem a enfermagem como isso, como a arte de cuidar, o amor de cuidar. Também é, mas não só isso. O cuidado, ele é o objeto de estudo, então a gente estuda de cuidar, mas da melhor forma possível. Os conceitos, modelos e teorias específicos de enfermagem devem ser trabalhados de forma organizada. Eu não posso chegar na doida e dizer, eu acho isso, acho aquilo, e fazer as coisas sem um mínimo de organização e nem estruturação. Você, por exemplo, quando acorda e vai arrumar sua casa, você não faz coisas aleatórias. Você pensa, primeiro eu vou arrumar esse cômodo, depois o outro, depois de fazer essa tarefa eu vou fazer outra. Inconscientemente, você está organizando e estruturando as suas ações. Elas constituem importante ferramenta para a aplicação da prática. Então, a minha prática profissional, ela está muito atrelada à teoria de enfermagem que eu tenho e tudo aquilo que eu acredito, tudo que eu não acredito, aquilo que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu tenho como verdade, o que eu não tenho. Seja também no ensino, então, dependendo da teoria de enfermagem que eu tenho mais afinidade, ela vai refletir no modo como eu ensino a vocês. Se eu estou passando aqui o papel para você de que você tem que ser mais humanizado na assistência, o que é mais importante, o que não é, tudo isso reflete na minha maneira de ensinar para vocês. Também na pesquisa, porque eu, como pesquisadora, vou procurar linhas de pesquisas, assuntos e publicações que estejam em sinergia, ou seja, eles estejam relacionados com tudo aquilo que eu penso, e também na minha assistência. Se eu penso que um local limpo, ele vai ser benéfico para o meu paciente, na hora que eu estou assistindo ele, assistindo no sentido de prestando o meu serviço, eu vou colocar isso em prática. Mas se eu acreditar que aquilo não faz a mínima diferença, na minha prática eu não vou dar importância para a higiene, por exemplo. E aí são várias as teorias de enfermagem. A gente tem a enfermagem como ciência, né? Algumas pessoas, alguns profissionais, eles ainda não aceitam que nós não somos um saber empírico, ou seja, nós não trabalhamos com base no achismo. Nós somos ciência, a gente estuda a melhor forma de fazer o nosso trabalho. Mas existem também teorias que são principais, que são marcos, assim, que é indispensável que a gente saiba na nossa vida profissional. Não tem como falar de enfermagem sem falar de Florence, né? Que eu não preciso nem dizer que foi a precursora, enfim, a enfermagem hoje só existe por causa dela. E a grande contribuição dela para a enfermagem, uma das grandes contribuições dela para a enfermagem, né? Porque tiveram várias, ela teve mais de 200 obras publicadas, de relatórios, de experiências, enfim. Foi a questão da importância do ambiente limpo, da higiene para a recuperação da doença. Então, quando ela estava lá na Guerra da Crimeia, que chegavam os feridos, ela percebeu que colocando todo mundo junto não estava dando certo. Pessoas mais graves com pessoas menos graves. Às vezes, essas pessoas menos graves, elas estavam adoecendo em decorrência de estarem próximas a pessoas com quadro infeccioso, ou seja, mais doentes. Então, ela passou a perceber que se ela separasse por gravidade, ela teria um melhor resultado. Ela passou a entender também que se o ambiente estivesse mais limpo, ela teria menos proliferação de micro-organismos e também estaria evitando complicações do quadro desse paciente. Além do que, uma grande outra invenção de Florence foi esse gráfico, né, polar, que é onde ela trazia estatísticas de morte, de sexo, idade, causa de doença, o que piorava a situação, o que melhorava. Então, ela foi de grande importância para o percurso da estatística atual. Esse daí foi o ensaio daquele gráfico em pizza,
que a gente conhece, que a gente vê nas pesquisas, vê nos jornais, mostrando tantos por cento disso, tantos por cento daquilo. E foi uma mulher que criou, foi a primeira mulher de importância na estatística. Outra teórica da enfermagem é Hildegard Peplau. Ela está escrito aí na imagem, a mãe da enfermagem psiquiátrica, né? Ela se destacou muito na saúde mental, na enfermagem psiquiátrica, porque ela desenvolveu essa teoria de enfermagem de que as relações interpessoais eram de suma importância para a recuperação do paciente. Tanto a sua relação interpessoal com o paciente, você ser um profissional, que você não se limita somente às suas funções, que você não se limita, não limita a sua assistência, você não coloca uma barreira entre você e o paciente. Você é um profissional acessível, você é um profissional agradável, o paciente tem confiança em você, e não só a relação com o paciente, mas também a relação com a família do paciente, também a relação com os outros profissionais. Então, as relações interpessoais que nós estamos sentindo tanta falta hoje com esse período de isolamento social, onde a gente precisa se distanciar, onde ninguém pode estar abraçando, ninguém pode estar visitando, ninguém pode estar conversando, como antes. O calor humano é muito importante, a relação humana é muito importante para a mente. E Peplau, ela já trazia isso como um fator de suma importância para a recuperação do paciente. A gente percebe essa importância hoje com o crescente número de pessoas que estão adoecendo mentalmente devido a esse isolamento social. O quão importante nós somos umas para as outras. E aí nós temos Wanda de Aguiar Horta, uma enfermeira brasileira, né, natural de Belém do Pará, que ela é precursora da teoria de enfermagem do déficit do autocuidado. A gente sabe que o autocuidado ele é muito importante na nossa vida, então a gente manter a nossa higiene pessoal, a gente ter o nosso cuidado com a nossa saúde mental, a gente cortar o cabelo do jeito que gosta porque se sente melhor, a gente fazer qualquer tipo de procedimento porque isso vai beneficiar a nossa autoestima, a gente conseguir realizar as nossas necessidades básicas de tomar banho, de higienizar os dentes, enfim, tudo aquilo que a gente faz sem precisar de ninguém, de comer com as próprias mãos, de beber água sozinho, enfim, a sua autonomia para fazer o que você quiser com o seu corpo, fazer as suas atividades. E Wanda Horta, ela trouxe a teoria do déficit do autocuidado, que é quando o paciente ele não consegue fazer isso, ele está impossibilitado. É um paciente que está acamado, que precisa de ajuda para tomar banho, que precisa de ajuda para comer, que precisa de ajuda para fazer as atividades de vida diária dele. Então, a importância do profissional de enfermagem no auxílio a esse paciente, o quão importante nós somos para devolver a autonomia desse paciente, para ajudar ele, até enquanto ele não pode realizar nossas ações, mas também auxiliar para que ele recupere as habilidades de fazer tudo isso sozinho. Ela também trouxe, baseada na pirâmide de Maslow, uma pirâmide das necessidades básicas que ela acredita que todo... Ai, Emma! que ela acredita que todo ser humano precisa. Então, na base da pirâmide estão as nossas necessidades fisiológicas, nossas necessidades de beber água, de comer, de fazer xixi, fazer cocô, nossa necessidade de sexo. Então, é a base da pirâmide. Depois, a gente, acima das fisiológicas, nossa necessidade de segurança, de nos sentirmos seguros, o nosso direito de ir e vir. Meu Deus, Emma! De nos sentirmos seguros, não de poder sair na rua e não ter aquele sentimento de que qualquer coisa pode acontecer conosco. Nossas necessidades sociais, que como eu já falei anteriormente, das nossas relações sociais, também pode estar aí a necessidade de relacionamento. É por isso que a gente historicamente, a gente tem a necessidade de ter um parceiro, necessidade de ter amigos, necessidade de sairmos, necessidade de vermos pessoas, nossas necessidades sociais. Nossa necessidade de estima, a gente precisa ter uma autoestima, a gente precisa se gostar, a gente precisa
acreditar no nosso potencial, a gente precisa crer que somos capazes de fazermos o que quisermos. Então a gente precisa ter esse sentimento. E aí no topo da pirâmide está a nossa realização pessoal, que é quando eu estou realizada na minha vida amorosa, eu estou realizada profissionalmente, realizada com os meus filhos, com os meus amigos, é o topo da pirâmide. E Wanda Horta diz que é impossível nós chegarmos ao topo da pirâmide quando algum desses outros itens eles estão faltando na nossa vida. Então uma pessoa que é morador de rua, que ele não tem o que comer, que ele não tem onde morar, enfim, não tem suas necessidades fisiológicas atendidas, ele está pouco se lixando para a realização pessoal, ele está pouco se lixando para ter amigos, ele está pouco se lixando para a segurança, para a autoestima, porque ele está preocupado se naquele dia ele vai ter o que comer, se naquele dia ele vai ter o que oferecer para os filhos dele, porque sem você ter a base da pirâmide, é impossível você chegar no topo dela. Pessoal, me perdoem, eu confundi. Wanda Horta, na verdade, é a teoria das necessidades básicas da pirâmide. Tudo aquilo que eu falei da pirâmide é de Wanda Horta. Dorothea Oren foi a que falou lá do déficit do autocuidado, né? Que é quando a pessoa não consegue fazer suas atividades da vida diária e o enfermeiro, ele é de suma importância. Então, por favor, façam aí essa correção e me perdoem. Aqui nós temos as questões dessa primeira parte, e aí são questões muito subjetivas. Eu fico muito preocupada quando vocês dizem assim: ah, eu não sei se eu estou fazendo certo, eu fiz, mas eu não sei se está certo. E na verdade, questão subjetiva não tem certo e errado. Obviamente que você precisa seguir como é que eu posso dizer? Um fio da meada, né, que esteja relacionado com o assunto, mas questão subjetiva é o modo como você aprendeu, e não existe modo certo de aprender, cada um aprende de uma maneira. Aqui, por que as teorias de enfermagem são, desculpa, errei aqui o português, são importantes para a formação do profissional? Será que o profissional que eu serei, ou que eu sou, tem relação com as teorias de enfermagem, com aquilo que eu acredito? A minha formação profissional me diz que eu tenho que ajudar o paciente a recuperar suas habilidades, que eu preciso manter ele no lugar limpo. Então, será que isso tem relação com as teorias de enfermagem? Aqui é a segunda questão. A teoria e a prática de enfermagem, elas andam de mãos dadas. Como as teorias de enfermagem contribuem para o desempenho na prática profissional? Então, o modo como eu estou atuando, ele teve contribuição das teorias de enfermagem? Então, veja que essa questão, ela complementa essa primeira. Tá certo? Então, boa reflexão para todos e até a segunda parte desse assunto.